sucesso nos anos 70 e 80, mas o vício em álcool, drogas e medicamentos arruinaram sua carreira e o levaram ao fundo do poço. Perdeu toda a sua fortuna, acabou esquecido, cego de um olho e com a voz destruída por um AVC. Nelson Ned Dávila Pinto, mais conhecido como Nelson Ned, nasceu em 2 de março de 1947, na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Primogênito de uma família de 7 filhos, ele se tornaria uma das maiores vozes do Brasil, com reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Ned nasceu aparentemente como uma criança comum. No entanto, aos 6 meses, por não se desenvolver fisicamente, acabou sendo diagnosticado com displasia espondiloepifisária, um dos vários tipos de nanismo. Sendo assim, Ned só atingiu a altura de 1,12 m em sua vida adulta. Mas, felizmente, isso nunca foi um tipo de impedimento para o seu talento, já que ele nasceu com o verdadeiro dom para o canto e, mais tarde, deixaria isso mais do que evidente. O gosto pela música veio de família, pois sua mãe, além de multi-instrumentista, também era soprano. Seus tios tocavam flauta e violino, então sempre organizavam saraus de música clássica em casa. Assim, logo cedo, ainda com 3 anos, Nelson já havia feito a sua primeira apresentação no programa de uma rádio local conhecido como Hora do Guri. Ao fim dos anos 50, sua mãe havia conseguido se tornar funcionária pública do estado. Assim, Nelson e sua família tiveram que se mudar para a capital Belo Horizonte. Por lá, em 1961, ele se apresentou no Show de Prêmios DDDE, uma atração da TV Itacolome, canal 4 de Belo Horizonte, a convite da emissora. Lá, interpretou sucessos de Elvis Presley e Chubby Checker no Cirquinho do Bolão, um espetáculo infantil patrocinado pela Lacta, empresa que também passou a empregá-lo como animador de rua, apesar da pouca idade, já que ele cantava numa Kombi cheia de chocolates e que percorria todas as escolas da cidade. Ainda na década de 60, época muito representativa para o artista, pois foi quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, Nelson foi acolhido por grandes personalidades da TV, como Silvio Santos. E aqui está o Nelson Ned cantando. Vou colocar o microfone aqui na sua altura para que você fique à vontade. E eu quero que você me diga, você ontem não estava em Miami? Ontem, sábado? Estava em Miami, cheguei hoje de manhã. Hebe Camargo e Chacrinha. Ele ainda conseguiu se apresentar e gravar o seu primeiro disco em 1964, intitulado como Um Show de 90 centímetros, gravado pela Polydor, e que, na verdade, não foi bem nas vendas, com Nelson, inclusive, sendo dispensado pela gravadora. Há quanto tempo eu preciso falar com você? Nos anos seguintes, ele se aproximou cada vez mais de Chacrinha, a quem se referia como um pai por ser carinhoso, respeitoso e por acreditar em seu talento como cantor. Por isso, às vezes, foi convidado pelo apresentador para o acompanhar nas gravações de seu programa na TV Excelsior, em São Paulo. O menor cantor do Brasil, Nelson Ned. Palma e palma. Palma e Assim, Ned acabou por conhecer e se apresentar em boates da cidade, onde conheceu outras gravadoras com as quais fez contato para emplacar seu trabalho. Nessas idas e vindas, Ned acabou conhecendo o maestro Leonardo Schultz, que acabou o levando a Buenos Aires em 1968, com o intuito de ele se apresentar como uma das atrações do festival La Canción. Nelson mostrou a versão inédita de sua maior canção de sucesso, Tudo Passará. Tudo passará. Leonardo, então, teria se apossado da obra do cantor, negando os créditos ao autor da música. Acontece que pouco depois, a música ganhou uma versão em espanhol sendo interpretada pelo cantor britânico Matt Monro. All of a sudden, this world's yours and mine. Daí em diante, versões em inglês, turco, francês e até mesmo em búlgaro foram feitas da mesma canção. Isso
sem mencionar as versões instrumentais, mas todas reconhecendo Leonardo como o autor, embora Nelson tivesse registrado a música e levou o caso à justiça. Inclusive, em 1975, o ganho de causa foi dado para o brasileiro perante a Justiça da Argentina. Além disso, houve o pagamento de uma indenização de $8 mil e o desbloqueio dos royalties, que já passava dos $200 mil. Mas se deparar com esse plágio não foi tudo, já que ainda em 1969, no mês de fevereiro e em São Paulo, Ned e seu empresário se depararam com o disco do cantor Carlos José, vertido do espanhol, com a canção Tudo Passará. Que tudo passa, tudo passará. Sendo assim, 2 meses depois, por influência de Genival, o empresário do cantor, a Copacabana Discos, acabou por lançar um compacto com a música. Mas dessa vez, gravada pelo autor original, em maio daquele ano, a canção estava no topo das paradas no Brasil, por vezes superando os Beatles e Roberto Carlos. Com o sucesso, a gravadora se apressou para lançar o segundo álbum do cantor, também intitulado como Tudo Passará, que retrata seu nanismo e as dificuldades pelas quais passou, especialmente as angústias de alguém que não atendia aos padrões sociais. Todas as faixas foram escritas em primeira pessoa, com destaque para Tamanho Não É Documento, uma música que aborda seu nanismo perfeitamente. Tamanho não é documento. Em 1970, as emissoras de Portugal passaram a transmitir as músicas de Nelson Ned nas rádios das então colônias portuguesas na África, como Angola e Moçambique. Na época, era até difícil entender como ele fazia sucesso por lá, pois nesses países nem mesmo havia chegado à televisão ainda, logo seu sucesso foi puramente fonográfico, especialmente entre um povo que se identificava com as letras das canções que falavam sobre indivíduos excluídos e que sofriam humilhações na vida. Segundo Nelson, quando fez um show em 71, na Angola, aquela teria sido a primeira vez que viu tantas pessoas o seguindo a partir do aeroporto. Assim, seu sucesso não se restringiu ao Brasil e aos países africanos, pois no México ele era absoluto. Vamos a presentar en esta ocasión su tema precisamente que se encuentra en la plataforma de lanzamiento más grande de América Latina. Esto se llama Yo la voy a matar. Con ustedes, Nelson Ned. Na década de 80, seus discos estavam entre os mais procurados, perdendo apenas para Michael Jackson e Silvia Tapia, uma cantora local. Aos 23 anos, Ned foi pela primeira vez aos Estados Unidos, mais especificamente a Nova York, para participar do Festival da Canção Latino-Americana. A sua apresentação foi transmitida para todo o continente e, logo após o evento, a gravadora estadunidense United Artists lançou Canción Popular, seu primeiro álbum em espanhol e seu verdadeiro passaporte para o mercado internacional. Em 1973, ele tocou num estádio em Bogotá, na Colômbia, para 80 mil pessoas. Não podíamos cerrar sem apresentar a nossa estrela invitada especial desde Brasil. Abran camino, señores. Traigo la sangre caliente y el corazón herido. Já em 1974, se apresentou em 72 espetáculos no México e outros 22 somente em Miami. Meses depois, se apresentou por 2 noites consecutivas com casa cheia no Carnegie Hall, a mais importante casa de show de Nova York. Se de início sua relação com a imprensa era até amistosa, isso mudou nos anos seguintes. A maneira como o cantor lidava com as críticas não era das melhores, pois sempre fez questão de exibir seu sucesso quando voltava de apresentações no exterior na cara dos críticos, especialmente quando encontrava críticas detratoras sobre ele enquanto artista. Normalmente, suas entrevistas eram quase violentas. Eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas que estão agora nos vendo no motel, como eu via o seu programa no motel, com 3 mulheres fazendo homenagem a 3, homenagem a 4, cheirando
arrepiando mesmo, lavando a égua. E é justo durante os anos 70 que a vida do cantor toma um rumo completamente diferente. Pois, se por um lado ele era um bom pai e até contasse grandes histórias no intuito de proteger seus filhos em relação a uma possível exclusão em relação ao nanismo, por outro, seu casamento com a primeira esposa e mãe de 2 de seus filhos, Marley, acabaria naquela década. Ned teve 3 filhos, Nelson Ned Jr., Verônica e Mona Lisa, sendo a última fruto de uma relação extraconjugal. A família vivia em uma luxuosa mansão no Alto da Boa Vista, em São Paulo. Há relatos de que Nelson se ausentava durante 8 meses para cumprir com a extensa agenda de shows, longe da esposa e dos filhos, mas após os shows, sua vida era regada do abuso do álcool e outras substâncias ilícitas nas festas íntimas realizadas em suítes dos hotéis nos quais se hospedava. Assim, seu casamento acabou no fim dos anos 70 devido à infidelidade. Na época, Nelson estaria sofrendo com severas dores nas costas causadas pelas longas viagens e passou a se automedicar com morfina, algo que mais tarde cobraria seu preço, pois, ainda em 1976, ele perdeu a visão do seu olho direito e logo depois, isso teria despertado o vício em outras substâncias ilícitas mais pesadas. Nesse mesmo período, ele ficou cada vez mais agressivo e, de certo modo, obcecado pelas suas armas. Os seus excessos só se intensificariam a partir dos anos 80, especialmente depois de seu segundo casamento, agora com Cida. Os dois saíam todas as noites e voltavam pela manhã, quase sempre sob o efeito de álcool e ilícitos. As ressacas eram envoltas de grandes confusões, que duraram até 1988, pois o estopim se deu quando Nelson atirou contra a própria esposa, atingindo seu peito, o que foi parar nos jornais como O Globo, que destacou a seguinte manchete: Nelson Ned tenta matar a mulher com um tiro no peito. Teria chegado, transtornado, houve uma, confusão e acabou um tiro. Não, ele bêbado, né? E aí o revólver disparou, foi um acidente mesmo. De repente, seu nome estava atrelado às matérias dos noticiários policiais num momento de grande transformação do mercado fonográfico, especialmente pelas rádios FM estarem tocando cada vez mais pop rock voltado para o público jovem, enquanto as AM se dividiam entre o forró, sertanejo e as músicas românticas, algo do qual Nelson não entendia, pois ainda tocava nas rádios AM de grandes cidades dos Estados Unidos e México, enquanto no Brasil, sua música pareceu ficar ultrapassada. Ele, então, começou a sair de moda. Foi nos anos 90, década do declínio de sua carreira, que sua fortuna acabou e, mais precisamente em 1993, Ned lançou um disco totalmente dedicado ao bolero, El Romântico de América, um álbum que homenageava diversos artistas hispânicos numa tentativa de recuperar a sua vendagem no mercado latino-americano. Mas foi justo nesse trabalho que ele sentiu a sua voz falhar, o seu peso excessivo com a dificuldade de respirar e mesmo de ficar de pé. Essas dificuldades o impediram de gravar. Relatos diziam que, durante as gravações, ao vivenciar essas coisas, o cantor até teve uma crise de choro na frente dos colegas. Esses problemas, somados ao uso das substâncias ilícitas e as desavenças com Cida, fizeram das noites em casa um período marcado pelas brigas. Seus vizinhos não dormiam e a polícia constantemente ia parar lá, encontrando Nelson muitas vezes alcoolizado e xingando os policiais. O cantor chegou no ponto crítico de ver seus filhos terem de sair de casa devido a um dos seus surtos de agressividade, todos expulsos. Esses episódios precederam uma mudança radical em sua vida, pois o comportamento autodestrutivo o levou ainda mais para o fundo. Mas, por indicação de sua filha caçula, Nelson acabou lendo um salmo da Bíblia e se sentiu tocado por um trecho que dizia: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto", o que acabou sendo a sua porta de entrada para a conversão. Ned, então, renunciaria a partir dali todo o sucesso anterior para começar a gravar apenas discos com músicas gospel. Sem nunca mais gravar nenhum disco de músicas românticas, Ned não renegou sua carreira, mas entendeu que
estava em outro momento de sua vida e até mesmo cantou suas antigas canções em apresentações até se aposentar definitivamente dos palcos em 2008, após sofrer um AVC e não mais conseguir cantar por não ter a mesma voz como sequela do ocorrido. Apesar do sucesso e de ser o primeiro latino a atingir 1 milhão de vendas nos Estados Unidos da América e um total de 45 milhões de discos vendidos durante a carreira, Nelson Ned passou por dificuldades desde então, fossem financeiras, acabar esquecido pelos seus royalties não renderem o suficiente ou por sua saúde. Assim, deixou sua mansão no Alto da Bela Vista com a ex-mulher, lugar que curiosamente pegou fogo em 2012, destruindo até mesmo os discos de ouro que ele conquistou. Ned foi cuidado por suas irmãs no fim de sua vida e faleceu em 5 de janeiro de 2014, vítima de pneumonia aos 66 anos em Cotia. Em 2017, uma matéria num programa da Record retratou as dificuldades financeiras enfrentadas por sua viúva Cida após a morte do cantor, alegando que não tinha dinheiro, carro e, por vezes, nem o que comer, logo sequer pôde reforçar a casa vítima do fogo. O que você achou da história de vida do cantor Nelson Ned? Já me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.